considerando as nossas atividades da universidade, eu diria que o público está bastante razoável, né, para essa atividade, que é uma atividade mais específica e falar um pouco de quem organizou essa atividade, né? Ela é organizada pelo Grupo de Estudos Comparados em Sociologia Econômica, um grupo que surgiu no CEPAC, tem se reunido sistematicamente desde o final do ano passado. Organizamos esse ano esse evento aqui com o professor Fred Bloch sobre crise e inovação, e ainda no dia, já antecipando o convite, no dia 25 de novembro, nós vamos ter uma outra atividade, um seminário sobre variedades do capitalismo na América Latina e o novo desenvolvimentismo, com o professor Bresser Pereira e o Renato Boschi. Então, o grupo também tem atividades, está começando a propor pesquisas, está aberto, né? Tem várias pessoas aqui que eu estou identificando que participam já do grupo. Está ligado ao CEPAC, mas também tem pessoas de outros programas de pós-graduação. O professor Fred Bloch, nós temos já desde 2007, 2008, utilizado textos dele na nossa disciplina de Sociologia do Desenvolvimento, então já é uma honra poder conhecê-lo agora pessoalmente, né? Já de literatura, ele é um nome bastante consagrado na sociologia econômica, inclusive em nível internacional, né? Para falar um pouco do professor Fred Bloch, eu passaria a palavra para o Luiz Carlos, que foi orientando dele no doutorado sanduíche na Universidade da Califórnia, em Davis. Ficou lá um ano com o professor Fred Bloch, né? E inclusive foi o Luiz Carlos que conseguiu trazê-lo a Brasília a partir de um evento que ele participou no Rio de Janeiro, um seminário sobre desenvolvimento e estratégias de desenvolvimento organizados pelo BNDES. Então, já passo a palavra aqui para o Luiz Carlos. Obrigado, mas apenas bom dia a todas e a todos. Apenas para precisar, a iniciativa de vir a Brasília partiu do próprio professor Bloch. Um dia ele me revela, já que eu vou ao Rio de Janeiro, eu gostaria de ir a Brasília. E imediatamente contatei o Moisés, que pôde organizar esse evento, e nós temos hoje a alegria de ter Fred Bloch conosco aqui. Eu sou absolutamente enviesado a favor do nome de Bloch, porque ele revela inúmeras perspectivas que talvez no âmbito da sociologia econômica talvez não fosse antes revelado. Seu nome está presente em conjunto com outros autores conhecidos como Peter Skocpol, Ruth Meyer, Tilly, Charles Tilly, Peter Evans e todos os outros. Eu cito alguns nomes numa resenha breve que eu fiz e que foi publicada na Revista de Estudos e Pesquisas das Américas, na revista eletrônica, que quem quiser acessar está no site do CEPAC, lá à esquerda tem o ícone da revista. E ali não só, eu faço talvez mais uma resenha da jornada intelectual de Bloch do que propriamente do livro, mas o livro é muito revelador e eu também não estraga a surpresa da leitura. Acho que Bloch teve nesses 2 dias no Rio uma ótima experiência. Foi um evento que foi organizado pela Fundação Forte, que aliás para o ano que vem o Moisés também promete participar conosco aqui. O Leonardo Bonamac ficou muito contente em saber da nossa iniciativa, se propôs a vir e participar conosco de um evento como esse. E também Bresser Pereira, que esteve conosco no mesmo evento. Então o Bloch teve talvez uma melhor imagem, já é uma pessoa conhecida, já tem amigos lá no Rio, todos ligados no início ao Antônio Barros de Castro, que faleceu recentemente. Mas basicamente o trabalho de Fred Bloch é uma revelação de uma tradição pouco conhecida na sociologia, no Brasil pelo menos, que sempre se concentra do Hayek, Weber e Marx. Ele é talvez o maior intérprete do pensamento de Karl Polanyi, um austro-húngaro, e que desfrutou de toda a tradição que Weber desfrutou. Como me dizia ontem, todo aquele conhecimento clássico, todo o conhecimento clássico que Weber e Marx conviveram, Polanyi também teve, e portanto tem uma terceira ou quarta perspectiva que é muito reveladora. Seu trabalho mais recente compõe o título de hoje,
fala de inovação e fala também da crise. Inovação é o último trabalho que fala quando descobre que os Estados Unidos não tem aquela imagem já estereotipada do livre mercado, do fundamentalismo do mercado. Ele vai nos falar possivelmente dessa ação do Estado, que aliás ontem ele conduziu no Rio de Janeiro uma sessão chamada O Retorno, a Volta do Estado. Eu acho que Fred Block vai ter imensa satisfação em comentar essas suas descobertas e, sobretudo, também sua opinião, que eu acho que é muito interessante para o que vem pela frente, tendo em conta a crise econômica que nós enfrentamos. Então é com muita honra, muito prazer pessoal, depois de um ano convivendo em Davis com o Fred Block, com todos os seus amigos na Bay Area. É realmente um prazer muito grande, uma honra de materializar essa vontade, que aliás partiu dele, repito. Professor, por favor. Muito obrigado. Well, thank you very much, and thank you to everybody who made this event possible. And it's a great pleasure to be here in Brasilia, and I'm really looking forward to this conversation. Bom, então muito obrigado a todos por estarem aqui presentes e gostaria de agradecer aos organizadores que tornaram possível a minha vinda a Brasília. So our understanding is that Antonio and his partner are going to interpret rather than translate. So one of the things which is open for discussion is that when those of you whose English is good or unhappy with the way that he's phrased one of these terms, you should feel free to quibble or raise questions. Então o que o Antônio, que sou eu, e o meu colega Vitor vamos fazer aqui é uma interpretação das palavras do professor. Então para aqueles que, conhecendo o inglês provavelmente melhor que nós, tiverem alguma discórdia sobre a forma como nós estamos fazendo a tradução, sintam-se à vontade para fazer os vossos comentários e interpor os recursos que acharem convenientes. And given that we're going to be using this this format of the concurrent translation, I think it would actually make things better if people do feel free to interrupt and ask questions, and when I use a term that isn't clear, to ask for clarification. If we make this more of a conversation as we go along, I'm not worried about losing the train of my thought or forgetting the right order of my slides. Então, sem medo de perder a linha de raciocínio, já que vamos estar trabalhando numa linha de tradução consecutiva, né? Fiquem à vontade para qualquer momento que alguma expressão, algum comentário que eu faça for objeto da vossa necessidade de intervenção, vocês se manifestem de imediato, sem esperar momentos posteriores, já que isto vai ser conduzido como uma espécie de conversa, né, que nós vamos manter aqui durante este período. And I should also say at the outset that I apologize for not speaking Portuguese at all, and it always upsets me that when I go to foreign countries, people apologize for their weak English, and I say, this is, why should you speak English just because the U.S. is the great imperial power? Bom, então, pedindo desculpa por não dominar a língua portuguesa, né, eu realmente acho que, estando aqui, vocês também não devem se desculpar, como às vezes acontece em eventos onde eu participo, em outros países, onde as pessoas procuram justificar que não conhecem a língua inglesa, mas não faz sentido. Se nós estamos num país onde a língua nacional não é o inglês, as pessoas não têm a obrigação de saber inglês, ainda naquela perspectiva dos Estados Unidos como a grande potência imperial dominante. So let me start getting to the point, and what I want to talk about today is the Obama administration's measures taken in the aftermath of the global financial crisis starting in 2009 to take advantage of the innovation structures
in the US that had already been there. Bom, então, focalizando sobre o que eu gostaria de falar hoje com vocês, vamos concentrar-nos nas medidas que a administração Obama tomou a partir da crise de 2008-2009, tirando partido justamente das possibilidades de inovação presentes na realidade e na economia norte-americana. And what I'm focusing on today are those initiatives in the field of energy carried out by the Department of Energy under what we call the ARRA, the American Recovery and Reinvestment Act, which was the stimulus enacted in early 2009. Então, focalizando ainda mais no conjunto de medidas relacionadas com a inovação, focalizaria nas medidas na área de energia, onde o governo norte-americano publicou um ato que é justamente um estímulo para o lançamento de medidas, relançamento, digamos, de políticas inovadoras no campo da energia na economia norte-americana. So, can you advance the... Clica aí mais um slide, por gentileza. Não sei quem é o operador, mas... So this is joint research. These are people who helped me and the agency that funded some of this. Então aqui está a apresentação dos colegas que participaram comigo nessa pesquisa e da agência que patrocinou os estudos. Okay, so this is the structure of the talk. Esta seria a estrutura então da minha apresentação. So, do we want to? Ok. Então um primeiro tópico seria o contexto, a inovação nas políticas bipartidárias desde o presidente Reagan até o presidente George Bush, filho. Um segundo tópico seria continuidades e descontinuidades em relação àquela iniciativa relativa às políticas na área de energia. Alguns exemplos-chave das iniciativas assumidas sob esse manto do ato ou da iniciativa na política energética. E o quarto tópico seriam barreiras políticas e o retorno à crise. Okay. And that's just the ad for the book that. Okay, so basically the story is that when the Obama administration came in 2009, they took advantage of 30 years of development of a very sophisticated innovation system in the US. Então, basicamente, o que a administração Obama fez quando assumiu o poder em 2009 foi desfrutar de 30 anos passados com muita inovação no desenvolvimento de uma infraestrutura no campo energético. This system had its origins in the Reagan years, ironically, and was a response to a sense that the US was losing ground to Japan in the 1980s. Ironicamente, esta inovação iniciou-se durante a administração Reagan, quando havia uma percepção nos Estados Unidos que ele estava perdendo uma certa vantagem em relação ao Japão, que estava nesse período, na década de 80, com um desenvolvimento forte nessa área. Both President and Congress realized that one of the military agencies, the Defense Advanced Research Projects Agency, that had been created in the late 1950s after the Soviet launched the Sputnik. E, curiosamente, tanto a presidência quanto o Congresso estavam com a percepção que o núcleo, digamos, de inovação e desenvolvimento desta política estava num departamento dentro do Ministério da Defesa, ou dentro do Pentágono norte-americano, que tinha sido criado no final da década de 50, quando se observou o lançamento do Sputnik, né, do primeiro satélite tripulado soviético. This was the height of the Cold War. There was a panic that the Russians were getting ahead of the US, and DARPA was designed to look over the horizon, 30, 50 years down the road, develop technologies
that would keep the U.S. supreme. Então isto foi uma iniciativa que também teve como justificativa essa visão no auge da Guerra Fria, onde havia a percepção de que o confronto, né, tecnológico entre os Estados Unidos e a Rússia se daria também nesta área da defesa, e este departamento dentro do Pentágono, que é o DARPA, tinha como missão desenhar cenários e definir estratégias para períodos de 30 até 50 anos de distância. So they set up DARPA very different from anything else that had been done before. Small offices with highly trained star scientists and engineers recruited from universities to come in and have a high degree of autonomy to push new technologies. Então foi uma estrutura organizacional bastante inovadora que o DARPA lançou na época, reunindo em pequenas equipes grandes intelectuais e cientistas das várias áreas para projetar e desenvolver projetos verdadeiramente inovadores nessas áreas de energia e de defesa. Yeah, Na área de defesa e de energia. but well, one of the main DARPA focuses was on computers, and they funded the creation of computer science departments. Sim, uma das áreas-chave seria a área de computação, onde o DARPA se dedicou e fomentou e estimulou a criação de centros de ciências da computação em vários locais nos Estados Unidos. And the DARPA program officers set up outlines of what had to be solved in terms of making this new computer technologies widely effective. Obviously for military purposes, but all of that ultimately had civilian uses as well. Então, obviamente com o viés militar, mas também com o propósito de ter alguma utilidade para a sociedade civil, estes agentes da DARPA que estimularam a computação, o desenvolvimento da computação, foram basicamente os formuladores da pauta dos temas de desenvolvimento nas ciências de computação. So it was DARPA that first funded the internet. It was originally the DARPANet linking the computer science centers that DARPA had funded at different universities. And they set up all of the initial protocols that made the internet work. Então foi deste departamento da DARPA que surgiu a nossa conhecida ARPANET, que foi a primeira rede de computação interligando vários centros académicos das várias universidades nos Estados Unidos, e que é o chassi primordial, ou digamos a primeira infraestrutura que originou a rede internet. So back to the 1980s, the Reagan people knew this success story, because the 1980s are the decade that the personal computer takes off. The American lead in this field is obvious to everyone. Então foi na década de 80 e a administração Reagan teve essa percepção que foi o avanço da computação pessoal, dos microcomputadores, e portanto esta seria uma época propícia para estrategicamente ter um olhar especial sobre esta área de computação. So they said, let's take the capacities, the things that DARPA did with the computer industry, and spread that capacity around the federal bureaucracy so we could do that in other fields with other technologies. Então, tirando proveito da eficiência e da tecnologia desenvolvida pela ARPANET para o seu projeto inicial, essa agência da ARPA também estimulou a disseminação destas tecnologias e destas ferramentas para toda a administração pública, para a partir daí avaliar progressos e ganhos de produtividade, de eficiência. So they passed a bunch of laws, launched a series of programs designed to tighten the connection between research laboratories and the commercialization of new technologies.
Então, a partir dessa constatação, foram publicados uma série de diplomas legais e de medidas que foram formuladas para estreitar o relacionamento entre os centros de pesquisa tecnológicos na área de computação e os polos de comercialização ou de expansão mercadológica destas inovações. And one of the DARPA techniques had been to work with these spin-off firms. We all know the Silicon Valley story, that a scientist or an engineer is working with one company, has an idea, leaves the company, starts up a new firm. The DARPA had begun working with these startups, encouraging them, and that was part of their model of pressing innovation. Uma das formas de pressionar a inovação por parte da DARPA era também estimular estas incubadoras de empresas e de empreendedorismo na área de computação, onde os inovadores poderiam começar um projeto numa companhia e logo ser convidados para uma outra companhia para desenvolver o seu projeto. E, portanto, foi um papel que a DARPA teve também no sentido de estimular o surgimento destas empresas de tecnologia inovadora. Okay, so I began investigating this, I called it a hidden developmental state in the US around 2005, 2006, at the urging of Leonardo Burlamaqui, who has then gone to the Ford Foundation. Então, em 2005, 2006, comecei a estudar esse, que se pode dizer, um processo de desenvolvimento oculto que ocorreu naquele período, que coincidiu com a ida deste Leonardo Burlamaqui para a Fundação Ford. Burlamaqui. So we had the suspicion that the US government was doing a lot in technology policy, but we were startled when we started to dig into this, because it was like a lost continent. There were dozens, hundreds of different programs that we found. Nós já estávamos desconfiados que havia uma ação governamental no estímulo destas políticas de desenvolvimento tecnológico. Mas quando realmente iniciámos a pesquisa, ficámos surpresos, como se tivéssemos descoberto um continente perdido, com dezenas, centenas, milhares de iniciativas, todas interligadas ou isoladas, mas estimuladas a partir deste departamento governamental. And it was all hidden in plain sight, because these government agencies on their web pages would have lists of their success stories of firms that they had financed that had developed new products and created new markets. Então era possível detectar estas ramificações, né, entre estas empresas de desenvolvimento e inovação, com uma série de sucessos comerciais, já que nos sites dessas agências eles faziam questão de listar as empresas de sucesso que tinham sido apoiadas pelas agências governamentais, e os vários casos de sucesso serviram-nos então para fazer esta pesquisa. So the problem was we needed some way to measure the magnitude of this effort, which was very hard to think of an adequate way to get your brain around it. Então, sendo um esforço tão pulverizado e tão disseminado de formas tão diversas, nós estávamos com uma dificuldade de encontrar uma ferramenta que adequadamente medisse o tamanho do esforço envolvido nesta política de desenvolvimento estratégico de inovação. So we ran into, I discovered a magazine called R&D Magazine, which is the kind of house organ of the research and development industry, read by people in government, in research laboratories, in private industry. Então eu descobri uma revista que seria Pesquisa e Desenvolvimento, RD, que é uma revista que circulava por todos os laboratórios e centros de pesquisa, enfim, que tinha uma circulação bastante
compreensiva, né, entre os centros tanto oficiais quanto particulares, que era, portanto, lida pelo pessoal do ramo, né? So this magazine had been for 40 years awarding the R&D 100 each year, called the Oscars of innovation. They were new products available on the market that a panel of judges recognized as incorporating cool new technologies. Então, durante 40 anos de publicação, esta revista anualmente selecionava os 100 produtos ou as 100 iniciativas mais exitosas e a partir daí conseguíamos identificar quais é que eram os lançamentos e os produtos, digamos, bacanas ou legais que estimulavam e faziam, davam visibilidade, né, a este esforço de inovação. So we decided that looking at the winners in this competition, the 100 firms a year over time, would be a great way to map the changing government role in the innovation system. Então entendemos que uma metodologia que seria apropriada para fazermos um estudo sobre o assunto e perceber o papel crescente ou decrescente da participação do Estado no setor seria avaliar ano após ano quais eram as empresas, as instituições listadas nessa seleção anual desta revista Pesquisa e Desenvolvimento. So just in 2006, the second column, there were 88 winners that were US firms, and we were able to show for 77 of those 88 firms that there were federal dollars going into that firm for the group that had developed the prize-winning innovation. So 7/8 of all of the US prize winners. Então nós conseguimos mapear, por exemplo, em 2006, que é aquela segunda coluna à direita, que das 88 empresas que nós identificamos, 77 tinham subsídios e, de alguma forma, participação de dinheiro público nos seus projetos de desenvolvimento. And about 40 of the prize winners each year in recent years were the federal laboratories run by the Department of Energy, most of which had come out of the Cold War, out of the Manhattan Project, like Los Alamos and Lawrence Berkeley. Nós vimos então que cerca de 40% das firmas e das empresas listadas por este ranking da revista Pesquisa e Desenvolvimento estavam relacionadas com os laboratórios e os centros de pesquisa que derivaram daquele esforço oficial inicial relativo a pesquisas como o Projeto Los Alamos e outros projetos de desenvolvimento energético e de tecnologia do governo federal americano. So, as a result of the steps taken in the Reagan years, the labs had been encouraged, pressured to expand their commercial operations, cooperate with business, push new technologies, and then we were seeing the results in the data. Então, durante os anos da administração Reagan, esses laboratórios oficiais, que funcionavam basicamente como fundos federais, foram estimulados a ir ao mercado em busca de parcerias privadas, de estimular lançamentos comerciais dos seus produtos e, portanto, buscar de alguma forma a sua sustentabilidade fora do subsídio ou do financiamento público. This isn't my slide, I can't do that. Este não é meu, não fui eu que fiz. But one of the most important of these programs that started in the Reagan years, Small Business Innovation Research Program. Isto refere-se a dos programas de inovação das pequenas e médias empresas que foi desenvolvido durante o período da administração Reagan. It's run as a set-aside program out of all of the federal departments that have large research and development budgets.
É um programa que corre em paralelo com as grandes instituições de pesquisa que têm grandes orçamentos federais. Ele tem uma estrutura, digamos, independente que corre paralela a esses grandes centros federais. They have to spend 2.5% of their total R&D budget to small firms, fewer than 500 employees. Eles têm que gastar 2,5% do seu orçamento de pesquisa para pequenas e médias empresas, considerando as mesmas como sendo aquelas que têm menos de 500 funcionários. The program has two phases. In phase one, they give you maybe $100,000. You try to develop your idea for 6 months or a year, and then you can apply to phase two, where they give you like $750,000. Então, esse programa de apoio à inovação nas pequenas e médias empresas desenvolve-se em duas fases, sendo que na primeira fase você poderia conseguir até $100,000 para serem utilizados no desenvolvimento de alguma ideia por um período não superior a 1 ano, mas normalmente 6 meses a 1 ano. E podendo então, cumprida essa primeira fase, aplicar para a segunda fase, onde poderia receber até $750,000 para o desenvolvimento do projeto durante um período de até 2 anos. So they now give out somewhere between $2 billion and $3 billion a year to these small firms. Então este programa já gerou desembolsos da ordem de 2 a 3 bilhões de dólares distribuídos por essas pequenas, médias empresas para desenvolvimento de projetos desta natureza. So basically, a large percentage of the high-tech startups, whether they come from universities or federal labs or private firms, start out with money from this program. It's the largest seed program for these new firms. Então pode-se dizer que o fenómeno do surgimento das empresas .com e daquelas empresas que iniciaram a sua atividade com inovações tecnológicas importantes foram, na sua grande maioria, financiadas ou apoiadas por este programa governamental. And now the program is being copied by countries all around the world, and Brazil has FINEP, which is trying to fill this. Esse programa serviu de modelo para vários outros países e, no caso do Brasil, a FINEP é a agência que se inspira nesse modelo também para as suas atividades. That partly as a result of SBIR, there's been a huge movement of scientists and engineers who work for industry, from giant firms to tiny or small firms. Então também se observou um fenómeno curioso a propósito deste programa. Ao longo da sua implementação, ele gerou uma certa migração de cientistas e pesquisadores de grandes corporações para empresas pequenas, incubadoras, enfim, para pequenas empresas de pesquisa e inovação. Okay, so this is the state of play when the Obama administration came in. The U.S. had this very sophisticated innovation system that had been evolving over 30 years. Então, foi isso que a administração Obama encontrou quando tomou posse. Encontrou este sistema bastante sofisticado de estímulo à inovação que tinha vindo a funcionar com sucesso nos últimos 30 anos. But it had 3 key weaknesses. The first is that because nobody knew about it except the people who were getting the money, it had no public legitimacy. It emerged precisely in the period that free market ideas had taken over, and nobody imagined, that one of my favorite parts of the US system was that these big federal laboratories have a category called work for others. Então, apesar de ser um programa bem sucedido, ele
continha em si mesmo três fraquezas, sendo que a primeira seria a falta de visibilidade. Ou seja, estes grandes centros de pesquisa apoiando estas iniciativas não tinham, digamos, a chancela do público, não recebiam uma legitimação pela